Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. A violência e o assédio no ambiente de trabalho repercutem sobre a saúde do trabalhador, causando problemas físicos e psicológicos. Além disso, colocam em xeque a concretização do trabalho decente, termo criado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E para conversar sobre esse assunto, o programa de hoje recebe a advogada Aldaci Coutinho, especialista em Direito do Trabalho e professora da Universidade Federal do Paraná. Professora Aldaci, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Bom, o trabalho decente a gente sabe aí que é uma condição fundamental para a redução das desigualdades sociais e superação da pobreza. Mas afinal, o que é o conceito trabalho decente? Olá, muito obrigada pelo convite. É extremamente importante tratar dessa temática diante dos impactos que a violência tem no cotidiano da vida de todos os trabalhadores. O conceito de trabalho decente ele vem fixado pela Organização Internacional do Trabalho a partir do reconhecimento de que o trabalho deve envolver condições que estejam nos espaços da liberdade, da segurança e da equidade e que recebam uma remuneração condizente com aquilo que seria a vida digna. Então, é exatamente essa perspectiva, uma perspectiva bastante ampla, que envolve o trabalho em relação ao sujeito trabalhador, dentro de um ambiente do trabalho que ele vai desenvolver e, com isso, garantir renda que assegure a sua subsistência e a subsistência da sua família. Professora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses novos termos, que vêm sendo usados agora, que diferenciam a violência do assédio. Como que eles devem ser entendidos hoje no mundo do trabalho? Bem, recentemente a Organização Internacional do Trabalho passou a dar uma atenção especial àquilo que se refere à violência, não somente violência no ambiente do trabalho, mas também violência do trabalho e violência no trabalho. E fez questão de estabelecer uma separação entre violência e assédio. E nessa medida, assédio é uma das manifestações daquilo que se tem como violência e violência no ambiente do trabalho. A OIT preparou um relatório que foi divulgado e muito provavelmente na sequência vem uma nova convenção internacional do trabalho tratando exatamente dessa temática. E nesse último relatório e depois de muitos estudos, a Organização Internacional do Trabalho resolveu adotar um conceito bastante amplo de violência. Esse conceito, ele na verdade vai reconhecer essa situação como uma situação prejudicial e essa situação prejudicial é colocada como um conjunto de práticas ou comportamentos considerados como inaceitáveis porque geram a possibilidade ou a probabilidade de causar sofrimento ao trabalhador, além de eventualmente danos de ordem sexual, física ou psicológica. Então, nessa perspectiva, é importante notar que essa última alteração no conceito de violência traz um conceito muito mais amplo do que o anterior, retira a questão daquilo que diz respeito às consequências ou aos efeitos, porque indica essa prática reiterada de um comportamento considerado, segundo eles, inaceitável, exatamente porque tem essa possibilidade, tem essa probabilidade de gerar sofrimento. E o sofrimento, ele é algo relatado pelo sujeito trabalhador e que pode, eventualmente, gerar na sequência danos, inclusive desenvolver doenças mentais, psicológicas ou, eventualmente, se colocar aqui como vítima de um comportamento de assédio moral, organizacional, ou, eventualmente, assédio sexual. Então, está dentro dessa questão. Tira o foco do resultado, não fixa como resultado algo danoso que tenha que ser comprovado, aferido, e se volta a uma prática cotidiana por parte do empregador e eventualmente de algum dos seus prepostos. Então, exatamente para a gente entender um pouquinho melhor o que a OIT quer dizer no sentido de que, independentemente de o trabalhador sofrer ou não com aquela conduta violenta, ela é considerada violenta por si só.
Exatamente. A conduta é violenta porque ela tem a possibilidade, a probabilidade de gerar sofrimento ou dano. Mesmo que aquele trabalhador não sinta sofrimento. Mesmo que ele não sinta, porque, na verdade, essa conduta é uma conduta que tem que ser tomada no sentido amplo e abstrato em relação ao ambiente de trabalho e, muitas vezes, provavelmente, talvez, não existe apenas um único trabalhador. E os mecanismos de resistência e como cada um dos trabalhadores vai responder a esse comportamento, a essa prática, é diferente. Então, diante disso, eu poderia ter, eventualmente, uma mesma conduta por parte de um preposto ou por parte de um empregador, que para o empregado A gere um sofrimento, para o empregado B, por conta de situações específicas dele, não gere, e que gere dano, apesar do sofrimento, para um, ou não gere dano para outro. Então, a prática, ela é considerada como inaceitável, independente do resultado, ou seja, independente de uma circunstância real, concreta e pontual de um específico trabalhador. Né? Portanto, ele está vinculado muito mais ao ambiente de trabalho, como violência no ambiente de trabalho, do que uma violência do trabalho em si, como um trabalho violento, ou a violência, não é, daquele trabalho desempenhado naquelas circunstâncias. Isso é um ganho em relação às possíveis estratégias de combate a essas práticas tidas como inaceitáveis. Uhum. Bom, aproveitando então que a professora levantou a questão das estratégias de combate, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela colocou em discussão na conferência realizada o ano passado justamente o problema da violência e do assédio no ambiente de trabalho. Como que isso repercute, né, esse novo pensamento da OIT aqui no Brasil contra a nossa luta, né, contra essas expressões de violência no ambiente de trabalho? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante ressaltar que, mais do que nunca, já é tempo de tanto empregadores quanto, eventualmente, empregados, e assim também toda a magistratura do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a advocacia, se conscientizarem da importância que tem a própria Organização Internacional do Trabalho. Né? É um órgão tripartite e a preocupação em relação à violência no ambiente do trabalho é resultado exatamente da percepção do quantitativo de pessoas trabalhadoras que vem relatando o sofrimento e gerando doenças que vão desgastando, não é, o próprio ambiente do trabalho e a condição desse trabalhador. E o Brasil, portanto, se inclui nessa perspectiva e tem aqui, através das várias instituições, aberto um espaço importante para poder discutir sobre essa temática e, quem sabe, conscientizar, não é, os atores, particularmente os empregadores e os seus prepostos, da necessidade de evitar essas práticas no ambiente de trabalho. Uhum. Bom, professora, diante então desse cotidiano de discriminação e assédio que vive muitos trabalhadores, o que as instituições, por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho podem fazer para, se não eliminar as causas da violência, pelo menos minimizar essas situações? Bem, eu acho que o mais importante mesmo é conscientizar tanto os trabalhadores quanto os empregadores, no sentido de que esse ambiente de trabalho deve ser um ambiente de trabalho saudável. Até porque esse ambiente de trabalho saudável, ele traz ganhos para todas as partes. Traz ganho para os trabalhadores em relação ao cotidiano da entrega da sua força de trabalho, mas gera também impactos positivos ao próprio empregador. Não só no sentido de desenvolver esse trabalho, digamos, com maior zelo e melhores condições, mas também evitando
vamos imaginar aí ausências, né, ou licenças desses trabalhadores por conta, eventualmente, aí de doenças acometidas por parte, ou de acidentes de trabalho, né, ocorridos nesse ambiente. Agora, para além dessa conscientização, é preciso que essas instituições tomem medidas, talvez mais importante, medidas preventivas do que medidas repressoras, não é? E exatamente essa inclusive, a diretriz da Organização Internacional do Trabalho, tentar evitar que a resposta seja apenas punição, sanção, mas que as medidas venham por exemplo, uma tutela inibitória, né, para evitar esse espaço de sofrimento no ambiente de trabalho e com isso nós vamos conseguir aqui um resultado muito melhor, mais rápido e mais eficaz em relação a essa temática. Mas há também outras tantas situações, inclusive a possibilidade de enquadramento como crime, as práticas de assédio sexual, não é? Ou punições, inclusive, não é? Mediante a identificação de fiscalização ou procedimentos investigatórios, através de TACs firmados pelo Ministério Público do Trabalho ou em ações coletivas propostas por sindicatos ou pelo próprio Ministério Público do Trabalho, com uma resposta dada pela magistratura do trabalho. Acho que aqui é preciso unir esforços e combater isso que é o grande mal hoje que acomete o mundo do trabalho. Justamente nesse sentido da prevenção que a Justiça do Trabalho tem o programa Trabalho Seguro, que inclusive a temática para o biênio 2018-2020 justamente é as violências no ambiente de trabalho, né? Como combater e superar, ou com o objetivo justamente de conscientizar a sociedade aí, né, sobre os riscos e as consequências das violências no trabalho. Bom, professora, eu gostaria de tocar num ponto assim mais delicado dentro dessa temática da violência, que é o assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. Muitas vezes por medo, né, as trabalhadoras acabam não denunciando, seja aí por, enfim, medo de perder o emprego, de sofrer algum tipo de retaliação, ou mesmo da própria família, como a própria família vai enxergar ela a partir de agora, né? Então, gostaria de saber como a gente vence, né? Como vencer esse obstáculo e daí passar para um segundo passo, que é a busca da igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. É realmente assustador que ainda nesse século se esteja diante de práticas discriminatórias particularmente em relação às mulheres, que ainda não se tenha chegado a um ambiente de igualdade, não é? Mas isso é também decorrente de aspectos culturais e, portanto, é preciso, da mesma forma que se deve conscientizar em relação ao ambiente de trabalho saudável para coibir práticas e comportamentos de violência, é preciso também que se reconheça esse espaço de um tratamento isonômico, igualitário entre homens e mulheres. Isso, inclusive, no relatório que trata da violência, que foi produzido e divulgado pela Organização Internacional do Trabalho no ano passado, ficou bem claro que a questão da violência tem que ser levada em consideração em relação a homens e mulheres. Portanto, inicialmente, vamos deixar claro que as práticas de violência, assim como as de assédio sexual, elas não são destinadas exclusivamente, né, às mulheres, portanto, não são somente as mulheres as vítimas, mas elas são vítimas em potencial, porque elas se encontram no mundo do trabalho, no mercado do trabalho, em condição de maior vulnerabilidade. Isso em decorrência, digamos, de um espelho do que é a própria cultura, do que é a própria sociedade. Quem lê, por exemplo, os jornais, acompanha a todo momento crimes cometidos em relação às mulheres, né? Isso aí, infelizmente, ainda é parte de uma sociedade, não é, que tem uma situação em que as mulheres se encontram, em que não é reconhecida a sua condição, a sua subjetividade. É praticamente, não é tratada como um objeto, né? E isso, então, é também trazido para o ambiente de trabalho, porque na relação de emprego, não é? Em geral, a força de trabalho ela fica objetificada. Então, é um espaço de exercício de poder sobre o outro,
não é que deveria ser sobre o trabalho, mas é sobre a pessoa, que, digamos assim, cria um ambiente, entre aspas, favorável para que essas situações de assédio sexual sejam destinadas, sobretudo, a esse segmento mais vulnerável. Mas, por isso, embora não sejam apenas as mulheres, isso só demonstra como nós temos ainda muito caminho ainda a trilhar. E é preciso, a partir disso, então, que as mulheres se conscientizem no sentido de que devem coibir, devem denunciar e que os empregadores devem evitar esse tipo de prática em relação às mulheres. Eu acredito, sobretudo, que isto se deve ainda à presença de uma divisão sexual de tarefas na nossa sociedade, em que parece, por um processo de naturalização, que o ambiente próprio do trabalho, não é, remunerado, seria do masculino e deixando para as mulheres o trabalho mais próprio, né, de reprodução, o trabalho em casa, o cuidado com a família, os filhos e, portanto, eu não sei se talvez em decorrência disso, mas de qualquer forma isso é algo, não é, a ser ponderado, que as mulheres ingressam no mercado de trabalho produtivo quase como não é, ingressando num mundo que não lhe pertence. Então, talvez, né, já sejam, entre aspas, gratas por poderem participar desse ambiente e, com isso, se sintam com maior receio de receberem, não é, digamos, sanções de variada ordem, inclusive as ameaças da própria perda do posto de trabalho, a ruptura da relação contratual. Agora, é uma situação bastante difícil e nós não vamos conseguir resolver isso apenas com uma lei, não é? Nós precisamos conscientizar e eu acho que aos poucos essa mudança vem vindo. É uma mudança que vai acarretar um outro papel para a mulher, mas também um outro papel para o homem. Com certeza. A professora comentou a questão de a gente hoje ainda discutir essa questão da igualdade entre homens e mulheres, né? Eu faço a pergunta nesse sentido. Porque em pleno século XXI a gente ainda para discutir a questão da violência? Esse tema já não deveria ter sido superado, professora? Principalmente no ambiente de trabalho? Olha, já deveria isso e outras tantas práticas discriminatórias, né? Desde discriminação por idade, a discriminação por raça, condições de trabalho análogas de escravo. Nós, na verdade, deveríamos estar vivendo um momento mais civilizado no mundo do trabalho. Mas eu acho que isto é um processo que está em evolução e aos poucos, não é que que essa situação seja uma situação que hoje se tenha com mais frequência, é que hoje nós temos uma visibilidade maior dessas práticas que antes eram ocultas, que estavam invisíveis e, portanto, nós estamos dando voz, não é? Voz às vítimas e, por isso, parece que elas ainda estão presentes. Então, acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos num caminho de conscientização, de redução, há uma certa solidariedade, né, por parte de todas as instituições, no sentido que devem levar adiante essa luta. Mas é claro, para isso é preciso mudar a cultura, não é? E é preciso tomar consciência de que se você não respeita o outro enquanto tal, né? Se você não tem o outro como um igual, se você não mantém padrões de tolerância, você não vai conseguir viver num ambiente saudável. Então, é um caminho, é um longo caminho, mas nós estamos trilhando, chegaremos lá. Sim, então falando um pouco dessa questão mais comportamental, né? A gente percebe na Justiça do Trabalho, principalmente, um maior número de casos envolvendo, principalmente, o assédio moral e sexual. Nessa linha, então, que a professora estava falando sobre essa conduta mais respeitosa, a professora acredita que falta, então, uma postura mais ética, digamos assim, nas relações de trabalho? Olha, sem dúvida alguma.
Só que falta uma postura mais ética na vida do cotidiano, no cotidiano da vida de todos nós. Não só no trabalho. Não é só no trabalho. O trabalho é apenas um momento em que, pela extensão da jornada de trabalho e pela própria dinâmica, não é? Da convivência e pelo fato de que a relação de emprego representar uma relação de poder e de domínio de poder, isto é mais visível. Não é um campo, digamos, é uma janela de oportunidades para que isto se manifeste. Só que a questão da ética, da responsabilidade e da ética, ela é um problema geral da sociedade. Então, a violência, vamos pensar que ela desponta no ambiente de trabalho, mas ela é do cotidiano, né, da convivência nossa em sociedade. E ela não surge naquele ambiente. Não surge naquele ambiente. Aquele ambiente só revela, talvez propicie, não é? Propicie essas manifestações. Então, acho que realmente nós precisaríamos repensar uma nova ética de vida. Talvez, inclusive, né, um novo princípio ético que eu colocaria junto com um princípio da responsabilidade. Não é? Não só manter padrões de ética, mas ter responsabilidade em relação à conduta de cada um. Tá certo. Bom, professora, embora o Brasil tenha uma das legislações mais avançadas em termos de meio ambiente de trabalho, o país ocupa aí o 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais no trabalho. Para ter uma ideia, em 2017, 2.096 pessoas perderam a vida durante o trabalho. Como explicar, professora, esse paradoxo? Bom, esse paradoxo é o paradoxo da lei para inglês ver. Não adianta nós termos uma legislação, é preciso que essa legislação ela se torne realidade, ela seja efetiva. Portanto, é preciso a consciência por parte dos trabalhadores que têm que utilizar, por exemplo, equipamentos de proteção individual, é preciso a consciência por parte dos empregadores que devem assegurar um ambiente de trabalho saudável e evitar situações que possam acarretar acidentes de trabalho. Então, nós temos a legislação, mas só que essa legislação não basta, ela continua no papel. Então, infelizmente, essa é a dura realidade do mundo do trabalho no Brasil, o descumprimento da legislação. O desafio fica aí, então, efetivar essa legislação. Exatamente. Bom, professora, foi um prazer conversar com você. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com a jurista Aldaci Coutinho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!